Olá, pessoal! Voltando aqui à nossa aula anterior, mas agora numa perspectiva mais prática. Vejamos o texto A: descuidar do lixo é sujeira. Quando a gente lê esse título, a gente já percebe que não tem aqui muito significado no sentido conotativo, não. Tanto que eu posso comprovar que saiu na Veja. Claro que é um texto antigo, ele é de 1992. Então, para eu ter certeza do tema, entender se de fato é um texto literário ou não literário, eu tenho que ler o texto, mas de cara eu já percebo que saiu como um texto jornalístico, num suporte que é de informação, então o objetivo é informar, e é claro que junto a essa informação pode trazer algumas mudanças comportamentais para as pessoas. Está dizendo aqui também no título, eu já interpreto de cara, que quando nós descuidamos do lixo, nós estamos poluindo. Então vejamos sobre quem ou o que eles estão reportando. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Muito bem. Percebam que diariamente é dia a dia. 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura. Então, ele está falando que 2 horas antes, a gerência do McDonald's deixa lá na calçada vários sacos plásticos cheios de papelão, isopor e resto de sanduíche. E isso atrai os mendigos que vão revirar todo esse material e esse material fica todo jogado, espalhado pelo calçadão. Então, é um texto não literário, porque ele está informando, né, uma situação real que está acontecendo. Não está aqui no sentido figurado. Pode ter palavras aqui no sentido figurado? Tem. Quando ele fala recheados de papelão, é no sentido figurado, mas o que predomina não é o sentido conotativo, e sim o denotativo. Outro ponto importante que a gente precisa de perceber, se a gente observar aqui a seleção lexical, a seleção de palavras selecionadas para essa notícia, nós já vimos que é no sentido denotativo e percebemos então, olha só, palavras como caminhão da prefeitura, filiais do McDonald's, aí vem deposita, calçada, sacos plásticos, recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches, lamentável, banquete, revirar, material, restos espalhados, calçadão. Essas palavras todas nos remete muito a qual assunto? Poluição, sujeira, não é verdade? Então, isso nos leva a crer que o assunto principal aqui é a sujeira que a gerência do McDonald's causa no calçadão com os sacos plásticos cheios de papelão, isopor e restos de sanduíche. E que isso é um chamariz, né, para os mendigos espalharem lixo no chão. Também não deixa de ser uma informação que denuncia, porque uma vez que se coloca isso lá, qualquer empresa que ficar a par dessa leitura aqui vai ter uma atenção especial. O próprio McDonald's também, com essa informação, se vê numa situação complicada, porque é uma empresa grandiosa e realizando atitudes como essas aí que a gente acabou de ler. Ah, mas é um texto de 1992, sim, mas se a gente for parar para pensar na atualidade, existem inúmeras lojas e lanchonetes e pessoas
que agem como tal até hoje. É só a gente caminhar, às vezes, perto da nossa casa que a gente percebe as pessoas, como elas depositam lixo na rua. E isso é uma forma de poluir. Então, aqui eu preciso de pensar a que público está destinado essa informação. Aquelas pessoas que estão sempre antenadas às informações, que compram a revista Veja, os leitores da revista Veja. É todo mundo que compra? Não, não é um público seleto, selecionado para esse tipo de informação. Tem figura? Não tem figura. Mas o que a gente pode pensar? É um público que geralmente tem um vocabulário melhor, um público que estuda, que lê. Geralmente, quem vai comprar uma revista Veja para ler semanalmente é assim. Outro ponto importante, qual que é a intenção? A intenção de quem escreveu não é só informar, como eu disse antes, né? É uma forma também de denunciar uma situação e fazer com que as pessoas prestem atenção, denunciem e que o próprio McDonald's tome atitude, que todos nós possamos tomar. Então, que voz está ali apresentado por essa informação? A voz de pessoas que estão antenadas, que estão preocupadas com doenças, com sujeiras, com pessoas que simplesmente querem o lucro, mas não prestam atenção na cidade. Então, todas as pessoas que pensam dessa forma estão dentro dessa voz. Quando eu falo voz, não tem voz no texto, no sentido real da palavra, né, gente? É no sentido de representar uma instituição, de representar um pensamento, pessoas, é nesse sentido. Então, fica aí bem na prática. Agora, olha esse texto aqui, que é o Bicho, do Manuel Bandeira. Eu vi ontem, não, perdão, desculpa. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Vejam, quando eu leio esse texto, eu já percebo que o formato dele não é em prosa, não é escrito em parágrafos. Então, é um poema. Outro ponto importante é que quem escreveu esse texto foi nada mais, nada menos do que Manuel Bandeira, um grande escritor brasileiro. E também a gente percebe que é um poema já mais da modernidade, né? Depois da Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque ele não tem muita descrição, é um texto rápido. E quando a gente lê o título O Bicho, a gente pensa que é um bicho. Só que bicho aqui está sendo representado pelo homem, pelo vocábulo homem. Então, isso é no sentido de que vai trazer pavor, porque vejam que existe uma gradação na terceira estrofe. O bicho não era um cão, o cão é amigo do homem, não era um gato, que também é um animal doméstico, mas que some de vez em quando. Não era nem um rato, que é o pior dos bichos que vivem aí nos bueiros. Nenhum desses. O bicho era um homem. E ainda tem uma interjeição, meu Deus, uma interjeição, quer dizer, de pavor, de espanto. Então, esse poeta, Manuel Bandeira, escreveu o texto, mas o eu lírico ali representado, né, que não necessariamente tem que ser o poeta, como se fosse um personagem, só que não é personagem, na poesia é o eu lírico ou o eu poético, que é assim que a gente denomina, ele fala em primeira pessoa, vi ontem. E ele fala onde? Na imundície do pátio. E estava catando lá comida como se fosse um animal. E ele estava comendo vorazmente, com muita fome. Essa palavra voraz é de uma pessoa que tem um certo vocabulário, que conhece, que lê. E ele faz uma gradação do bicho mais leal para um bicho mais horrendo como o rato.
E aí, quer dizer, aí chega de fato o pavor. O bicho, meu Deus, era um homem. Percebem que esse é um texto poético devido à sua formatação. Não precisa de ter rima, embora tenha, né? Porque a gente vê aí rato com gato. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pátio, não. Bicho com detritos, temos algumas rimas, mas não necessariamente teria que ter. E o assunto central, sobre o que esse texto fala? Ele fala sobre a miséria. Ele fala sobre a miséria humana, no sentido de que alguns homens estão se equiparando a um animal. E animais que a gente às vezes não sabe que é pior do que o rato, não é? E isso demonstra a desigualdade social, isso demonstra as injustiças sociais nas entrelinhas também. E se a gente for pensar mais longe, a falta de oportunidades, que elas não são iguais para todo mundo, né? Algumas pessoas sonham e nunca vão conseguir realizar seus sonhos devido à sua situação financeira, a falta, às vezes, de incentivo, de orientação, ou porque optou por isso mesmo, devido à vulnerabilidade social em que se encontra, ou optou por isso mesmo, enfim. Mas a gente percebe aqui que quem é esse eu poético? Que voz ele representa? Ele me representa. Ele representa todas as pessoas que são contrárias à fome, que são contrárias a um ser humano comer algo que esteja no lixo. Ele representa todas as pessoas que são contrárias à injustiça social, à desigualdade, que se espantam com isso. E ele também nos faz pensar, bom, isso existe, e como que eu estou? O que eu posso fazer para modificar esse cenário? Seja estudando, melhorando de vida, gerando trabalho, escrevendo, porque escrever é uma forma de denunciar também, seja da forma que for, como ele fez aqui agora como poeta, né? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Outro ponto, vamos pensar aqui no léxico escolhido, né? Nas palavras que foram escolhidas, se elas estão dentro de um mesmo campo semântico. Vejam, bicho, cão, gato, rato estão em consonância. Bicho é uma palavra maior, né? Vamos dizer assim, maior que eu digo porque ela tem um sentido amplo. E cão, gato e rato são palavras específicas, né? Que são bichos, mas são essas denominações. Agora vamos pensar. Imundície, detritos, voracidade, cheirava, engolia. Percebam, não examinava, nem cheirava. Essas expressões, essas palavras, nos remete a pensar em lixo, nos remete a pensar numa pessoa com fome exagerada e nos remete a pensar que o bicho era um homem, quer dizer, um absurdo, um ser que pensa e que não consegue conquistar o seu trabalho devido a uma série de complexidades sociais. Então é isso, minha gente. Eu queria mostrar para vocês na prática aquelas ideias que eu havia apresentado anteriormente, né? Então, se eu fosse pensar assim, qual é o tema central desse texto? É o bicho? Não. O tema central aqui é a miséria humana. É a miséria da fome, né? A miséria social, a miséria material, principalmente material e que provém da social. Então, essa é a ideia maior. E quais são as outras ideias? Ele usa o que nesse poema? Ele conta um fato, ó. Ele narra. Eu vi ontem um bicho, onde? Na imundície do pátio, fazendo o quê? Catando comida. E como é que essa pessoa, como é que estava essa situação?
não cheirava, nem examinava, engolia. Então ele descreve, ele narrou, depois ele descreveu e depois ele opina. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Aqui ele começa já a dar uma opinião nas entrelinhas, né? Mesmo ele descrevendo, para ele falar que era o homem. Então a ideia central do texto é a miséria, a fome, né? E as outras ideias que estão voltadas para essa ideia central? Um homem passando fome que escatava comida entre os detritos e o absurdo disso, né? Tanto que ele fala, meu Deus, que é uma interjeição. Tá bom, gente? É isso. Espero que esteja ficado bem claro. Um beijo grande para todos e até a próxima.